O Campeonato Brasileiro é disputado desde 1959, além de uma edição especial em 1937. E em todas estas décadas, centenas de goleadas aconteceram, trazendo a alegria a alguns e a tristeza a outros. Eu sou o Neto e você está no Tradições FC. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as maiores goleadas da história do Brasileirão da Série A. Antes de tudo, preciso explicar que não vou levar em conta as goleadas por 3, 4 ou 5 gols de diferença. Isto porque elas ocorreram centenas de vezes, e aí o vídeo não faria sentido algum. Enfim, por isso vou considerar apenas os jogos em que o placar ficou acima dos 6 gols de vantagem. A propósito, partidas terminadas com 6 ou mais gols de vantagem aconteceram aproximadamente 95 vezes na história do Campeonato Brasileiro. A primeira vez foi no ano de 1937. E sim, pouco tempo atrás, 1937, passou a ser reconhecido como o primeiro campeonato brasileiro. Naquele ano, o futuro campeão Atlético Mineiro perdeu de 6-0 para o Fluminense em um dos jogos do quadrangular final. Por falar em 6-0, este exato resultado é o que mais se repetiu entre as grandes goleadas. Foram nada mais nada menos do que 60 vezes das 95. Quem mais venceu por meia dúzia de gols foi o Palmeiras, com 7 vitórias por este placar. Em segundo fica o Internacional, com 5 triunfos. Outro destaque deste placar foi no ano de 1959, ano do Brasileirão que até pouco tempo era reconhecido como o primeiro de todos. No Brasileiro de 1959, o Bahia sagrou-se campeão nacional. Porém, ainda na segunda fase do torneio, o tricolor levou uma sonora goleada de 6-0 para o Sport Recife. O Bahia, por sinal, é outro clube que merece um destaque neste assunto. Afinal, ele é o clube que mais foi goleado por 6 ou mais gols, com um total de 7 derrotas. O tricolor de aço ainda bateu um outro recorde ruim em 1968. Naquele ano, eles perderam por absurdos 9-2 para o Santos, o que até hoje é a pior derrota de um ex-campeão brasileiro na Série A. Por fim, no ano de 2003, já na era dos pontos corridos, os baianos levaram um sacode de 7-0 do Cruzeiro, em plena Arena Fonte Nova, conseguindo mais um recorde negativo, o da maior goleada sofrida em casa. Mas também, vamos ser sinceros, aquele Cruzeiro de 2003 era uma máquina. Tanto que neste mesmo ano, o Cabuloso venceu a Tríplice Coroa, conquistando o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil de forma invicta e o Campeonato Brasileiro passando dos 100 pontos conquistados. Na partida do 7-0 sobre o Bahia, 5 destes gols foram marcados pelo craque Alex, um dos grandes jogadores brasileiros. Um outro clube cheio de altos e baixos em sua história é o grande Vasco da Gama. O Cruzmaltino está ao lado do Palmeiras como os maiores goleadores acima dos 6 gols de diferença. Cada um dos times venceu 9 vezes desta forma. Lá em 1984, por exemplo, os cariocas aplicaram um 9-0 sobre a Tuna Luso do Pará. O jogo era válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro e o destaque da partida foi Arthurzinho, um meia vascaíno que fez 4 dos 9 gols da equipe. Apesar da grande vitória, naquele ano o Vasco ficou apenas com o vice-campeonato brasileiro. Isso porque na decisão eles foram derrotados pelo Fluminense. Beleza, 2 anos antes, em 1982, o Vasco fez ainda melhor, goleando em dose dupla. Pela primeira fase do campeonato, ganharam de 7-0 do Motoclube do Maranhão. E na segunda fase, repetiu o placar contra o Internacional de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Só para você ver como o Vasco parece transitar entre o paraíso e o pesadelo, eu vou abrir uma exceção neste vídeo. Exceção porque o assunto aqui são goleadas acima dos 6 gols de diferença. Porém, se a gente considerar os placares a partir do tradicional 3-0, neste caso o Cruzmaltino torna-se o time mais goleado da história da Série A. Sim, o mesmo Vasco que é o maior goleador dos super placares é também o mais goleado de forma geral. São aproximadamente 39 derrotas desta forma na primeira divisão.
Depois de falarmos do Gigante da Colina, vamos citar o Guarani, um clube que hoje está na Série C, mas que durante os anos 70, 80 e início dos anos 90, quase se tornou um clube gigante. O bugre do passado era tão bom que eles chegaram a ser campeões brasileiros em 1978. Além disso, alcançaram 2 vices em 86 e 87 e 2 terceiros lugares em 82 e 94. Em 1978, ano do título bugrino, ainda na primeira fase do campeonato, a equipe venceu o Itabuna da Bahia pelo placar de 7-0. 4 anos mais tarde, na campanha do vice de 82, o Guarani aplicou não apenas uma, mas sim 2 super goleadas, e em sequência. Isso foi pela primeira fase do Brasileirão, quando na 5ª rodada, a equipe venceu o River do Piauí por 8-0, e na partida seguinte, válida pela 6ª rodada, aplicou um elástico 8-1 sobre o Ceará. Foram 16 gols marcados em 2 partidas. Por fim, no ano de 1986, o Guarani venceu mais uma vez por 8 gols. Desta vez goleou o Piauí por 8-2 na primeira fase do Campeonato Nacional. E em 1993 repetiu o placar sobre o Clube do Remo, agora pela 2ª fase da competição brasileira. Em um apanhado geral, como eu já citei, das quase 100 super goleadas do Brasileirão, o principal placar foi 6-0, com um total de 60 partidas terminando desta forma. Eu também disse que o Palmeiras foi o que mais venceu de 6, com cerca de 7 vitórias palestrinas. Porém, ironicamente, o Verdão também já foi goleado por este placar. Em 2014, o Goiás fez 6-0 nos paulistas no estádio Serra Dourada. Por enquanto, até a edição deste vídeo, o último placar de 6-0 foi o do Fortaleza sobre o RB Bragantino, no Brasileirão de 2022. Agora falando de 7-0, este placar se repetiu 10 vezes, sendo um destaque o Bahia em 1977. Naquele ano, o Tricolor de Aço se tornou a primeira equipe do Brasileirão da primeira divisão a vencer por este placar. Na época, a vítima do 7-0 foi o Vitória do Espírito Santo. Os outros jogos terminados em 7-0 foram Guarani e Itabuna em 1978, Vasco e Motoclube e Vasco e Inter de Santa Maria em 85, Palmeiras e CRB em 1984, Flamengo e Santa Cruz em 85 e Internacional e Bragantino em 1997. Já na era dos pontos corridos, o Goiás fez 7-0 no Juventude, o Cruzeiro venceu o Bahia em 2003 e em 2004 o São Paulo goleou o Paysandu. Por sua vez, o triste 7-1, que a nossa seleção conhece muito bem, aconteceu 12 vezes no Campeonato Brasileiro. Em 1980, o Coritiba venceu o Ferroviário do Ceará e a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo por este placar. Em 1982, esta mesma Desportiva perdeu mais uma vez de 7-1, agora para o Atlético Mineiro. Ainda em 82, o Vasco venceu o Operário do Mato Grosso do Sul e em 83 o Flamengo derrotou o Rio Negro do Amazonas. Em 1997, foi a vez do São Paulo atropelar o União São João e em 2001 o Vasco venceu 2 vezes por este placar. A primeira vitória foi sobre o Guarani e depois sobre o São Paulo. Nos pontos corridos, o Fluminense goleou o Juventude em 2004, em 2005 o Corinthians venceu o Santos, em 2008 foi a vez do Grêmio ganhar do Figueirense e recentemente o Internacional atropelou o Santos em 2023. Enfim, chegando nos placares raríssimos acima dos 8 gols, em sexto lugar fica o 8-2, com 3 partidas terminando desta forma. Além das já mencionadas vitórias do Guarani sobre o Piauí em 86 e sobre o Remo em 93, lá em 1960, na campanha do primeiro título brasileiro do Palmeiras, eles derrotaram o Fortaleza por 8-2. O detalhe é que este placar aconteceu simplesmente na final do Campeonato Nacional. Na 5ª posição fica o placar de 8-1, que também se repetiu apenas 3 vezes. Em 1976, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa do Maranhão. Em 80, foi a vez do Vitória fazer 8 no América de Natal. E em 1982, o Guarani derrotou o Ceará.
A quarta posição fica com 8-0, que aconteceu 4 vezes. Em 1960, o Fluminense venceu o desconhecido Fonseca do Rio de Janeiro. Em 1967, foi a vez do Grêmio superar o também desconhecido Perdigão de Santa Catarina. Em 1981, o Flamengo fez 8-0 em cima do Fortaleza. E por fim, em 82, o Guarani venceu o River do Piauí. Na terceira posição, o Santos de Pelé brilha sozinho. No Brasileiro de 1968, ano do 6º título nacional do Peixe, a equipe goleou o Bahia por 9-2. E apesar do Rei marcar 3 gols neste dia, um destaque ainda maior foi Toninho Guerreiro, um centroavante que sozinho marcou 4 dos 9 gols da partida. Na segunda posição, também sozinho, fica o Vasco de Roberto Dinamite. Lá em 1984, a equipe goleou a Tunaluso do Pará por 9-0. Finalmente, no primeiríssimo lugar está o Corinthians, que em 1983 fez inacreditáveis 10-1 no pequeno Tiradentes do Piauí. A partida aconteceu no estádio da Portuguesa, o Canindé, e por incrível que pareça, quem abriu o placar aos 18 minutos foi o Tiradentes. Porém, 6 minutos depois, aos 24, começou o show corintiano. Logo após o empate, o Timão não parou mais, marcando mais 9 gols. 4 deles foram feitos pelo lendário Dr. Sócrates, um dos maiores ídolos da história corintiana. Bem, lá se vão mais de 40 anos, e este recorde do Corinthians é praticamente impossível de ser quebrado hoje em dia. E aí, pessoal, seu time está na lista? Me diz aí nos comentários. Também pode comentar outras goleadas que eu não citei. E se inscreva no canal pra gente chegar aos 50 mil inscritos. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.